Boa noite, meninas. Boa noite. Em nome do Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nós nos encontramos aqui para estudar a sua palavra. E nós estamos numa caminhada de olharmos para dentro dos Eu Sou de Jesus. E hoje nós vamos estar estudando João 11, 25, que diz: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele pronunciou os Eu sou sempre diante de uma situação específica que o povo estava vivendo. Nós já estudamos o Eu sou o pão da vida. Pão era algo bem familiar para o povo na época, assim como para nós também. E o povo, ele tinha acabado de saciar a fome no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O pão era um alimento básico da humanidade, essencial para a vida. E Jesus então chega e diz: Eu sou o pão da vida, para que eles pudessem entender a dimensão de Jesus para a vida dele. Ele sustenta e mantém a vida. Nós também já estudamos Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Ele comparou a luz com o dia e as trevas com a noite. A claridade do dia era algo conhecido do povo e também nosso, né? De fácil entendimento, porque na claridade e na luz do dia nós podemos andar sem medo e sem tropeço. A escuridão, então, é comparada com a noite. Aí vem Jesus e diz, no meio do povo: Eu sou a luz do mundo, sigam-me, vinde após mim, pois quando há luz no caminho, a trajetória é segura. Nós estudamos na aula anterior, que a Sirlene nos explanou de forma muito boa, onde Jesus também disse: Eu sou a porta. Pastores cuidando do rebanho de ovelhas era algo bem corriqueiro naquele tempo. Durante o dia ficavam junto às ovelhas no pasto e à noite as protegiam nos currais. E para que elas adentrassem a esses currais ou a esses apriscos, passavam por uma porta onde elas eram observadas e contadas. Assim também, na manhã seguinte, elas passavam pela mesma porta para se dirigirem às pastagens. E Jesus vem e diz: Eu sou essa porta de passagem, por onde vocês estarão entrando ou saindo, mas estarão passando na minha presença. E hoje o nosso tema é: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para que haja ressurreição, é preciso que tenha havido morte. Eu quero convidar vocês a ler o texto base do estudo de hoje, que é João 11, 1 a 6, e depois alguns versículos que eu vou estar falando. A morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora nós vamos ler do 11 ao 14. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então ele lhes disse claramente:
Lázaro morreu. Versículos 17 ao 28. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Versículos 32 a 44. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta onde uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Até aqui a nossa leitura. Diante de tudo isso que nós lemos agora, vemos que Jesus ele conhecia bem a família do Lázaro. Ele tinha um relacionamento, eles eram amigos. E nós sabemos disso pelo recado que as irmãs mandam para Jesus. Diz assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas Jesus ele resolve se demorar mais 2 dias em Jerusalém. E só então ele vai com seus discípulos até Betânia. A família de Lázaro era uma família proeminente, uma família bem relacionada. Eles tinham muitos amigos, por isso que havia muitos judeus na casa da Maria e da Marta para as consolar. Era uma família muito querida na região de Betânia. Eu quero dividir o nosso tema em 2 pontos. Primeiro, Jesus com Marta diante da morte, o milagre da verdade. E segundo, Jesus com Maria diante da morte, o ministério das lágrimas. Nós já conhecemos a Marta. Há algum tempo atrás a gente estudou todo o perfil histórico dela. E nós sabemos e lembramos que Marta era uma mulher muito agitada, muito eficiente, uma pessoa proativa, de um caráter sincero. Ela tinha uma fé honesta em Jesus. Era uma mulher firme e decidida, seguidora leal de Jesus. Cria nele e o servia de todo o coração. Com tudo isso, podemos ver que a Marta era uma mulher de ação, uma líder. Mas também uma mulher muito ansiosa. Podemos ver no versículo 20, que nós lemos aqui,
Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro e a Maria ficou em casa. A Marta não esperou Jesus chegar na casa dela. Ela saiu correndo ao encontro, tamanha ansiedade dela em conversar com Jesus, ou talvez até de cobrar dele. E ela chega na presença dele toda afoita, e a primeira coisa que ela debulha na frente dele é o quê? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, versículo 21. Essa é a Marta, agitada. Eu preciso saber, indo ao encontro. No 23 em diante diz, Jesus respondendo para ela, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta imediatamente responde, eu sei que ele vai ressurgir no último dia, no dia da ressurreição. Jesus responde com mais firmeza ainda para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E a Marta de novo responde a Jesus, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marta, ela sabia de todos os milagres que Jesus já havia feito na região da Betânia. Ele curou enfermos, ele expulsou o demônio, ele deu vista aos cegos. Mesmo assim, ela não conseguia entender as palavras de Jesus. E continuava argumentando com ele. Uma mulher agitada. Ouvindo pela metade devido à dor que ela tinha. Ela não deixava Jesus nem terminar as frases, ela falava no meio. Aquela velha Marta agitada. Não ouvindo com o coração. É quase perceptível ver Jesus segurando Marta pelos braços no versículo 25, ali quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, né? Ele está falando olho no olho com a Marta, num ministério de verdade e de firmeza. Acorda, Marta, eu sou a ressurreição, eu sou Deus, Deus que fala contigo. Não tenho só o poder de ressuscitar, mas eu sou a própria vida. Jesus deu uma sacudida na Marta. Jesus, ele pode ser firme, direto e verdadeiro com a Marta. Ele é Jesus ele tem poder sobre a vida como também sobre a morte. Mesmo assim, Marta não conseguiu enxergar além da dor que ela estava sentindo. E saiu da presença de Jesus só com o consolo comum para todos os homens. Que Jesus ressuscitaria Lázaro como a todos os povos, todas as pessoas no último dia. Esse foi o consolo que Marta reteve para si, diante de todo esse seu agito. E dessa forma ela sai e vai dizer para Maria, né? Jesus está lá e quer falar contigo. Maria, por sua vez, e o ministério das lágrimas. No versículo 32 diz, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a mesma Maria que derramou aquele nardo puro, perfume caríssimo, nos pés de Jesus e o enxugou com seus próprios cabelos. Também é aquela Maria que se aquietava aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos quando ele visitava elas na casa. Então ela se lança aos seus pés e fala as mesmas palavras que Marta diz. Interessante. As duas criam que Jesus curaria Lázaro se estivesse ali quando ele adoeceu. Elas sabiam que Jesus curava doentes. Então, a esperança delas é que Jesus viesse em tempo e curasse Lázaro. Mas Jesus queria que elas crescem no Deus do impossível, no Deus além dessa vida. Jesus se coloca embaixo do seu jugo e sofre com Maria, chora com ela, conhece a sua dor e a consola. A mesma indignação, mas com outra conotação, com outro peso. As duas procuravam consolo, mas cada uma do seu jeito. E Jesus atendeu as duas, cada uma na sua dor.
assim também Deus nos atende individualmente, com o peso que chegamos em sua presença. Cada uma de nós, com o peso com o qual nós carregamos, Jesus nos atende individualmente. E nós não precisamos de nenhum intermediário entre nós e Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. 1 Timóteo 2,5: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E não há nada tão grande que ele não possa fazer, e não há nada tão pequeno que ele não possa se compadecer. Porque com a mesma mão que ele criou o universo, ele também o sustenta. Ele criou a mim, criou a cada uma de nós. E ele sabe quem nós somos. E ele sabe do consolo que nós precisamos, e ele sabe da dor que nós carregamos. Deus está no controle da situação de Lázaro, e nós podemos ter dificuldade até em acreditar nisso, porque nós também somos limitadas no entendimento e na fé. Mas nós vemos que homens de Deus também foram limitados. Se nós olharmos para João Batista, quando ele batizou Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Então ele é preso, ele é tirado do convívio das pessoas, e lá na prisão ele diz o quê? Ele manda perguntar para Jesus: tu és o Cristo ou eu tenho que esperar outro? Ele foi atacado pelo medo, pela dúvida, pela incerteza. Esse foi o medo de João Batista. Quais são os nossos medos? Não deixamos que situação ao nosso entorno desestruturem a nossa fé. Deus continua no controle. Nós temos uma música que nós queremos cantar depois. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Eu realmente creio nisso. Nesse Deus do milagre, nesse Deus do consolo. Eu ainda quero dividir em mais 2 pontos o nosso texto. Primeiro, Deus é o autor e criador de toda a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição, mas eu também sou a vida. Gênesis 1:27, formou Deus o homem do barro e gerou vida nele. Criou-o à sua imagem e deu-lhe o sopro da vida. Mesmo no embrião, a vida. Então eu pergunto, como fica a questão do aborto planejado e voluntário? O Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram em substância ainda informe, e todos os meus dias estão escritos no teu livro, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que é essa matéria informe que o salmista se refere? É o óvulo fecundado, que em poucos dias é um zigoto, e em torno de 7 a 10 dias desce ao útero e se implanta em forma de um embrião, e em 8 semanas é um feto. E esse processo de óvulo fecundado, zigoto, embrião e feto só acontece se tiver vida. Se não há vida, não acontece esse processo. E se nesse tempo esse desenvolvimento é interrompido com um aborto, é uma vida que é tirada. E nós sabemos de movimentos feministas entre mulheres, infelizmente, a favor desse tipo de atitude. Segundo ponto, Deus é quem determina, decreta o tempo da nossa vida. Mesmo agora, nesse tempo tão difícil da pandemia, Deus não perdeu o controle. Em 1 Samuel 2,6 diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Subir assim como Ele fez com Lázaro. Ele o tirou da morte e devolveu a vida. Aqui eu quero chamar a atenção a um ponto: por que Jesus se demorou
e tem essa ênfase de 4 dias. E quando Jesus me pede para tirar a pedra, Marta diz assim, não mexe porque já faz 4 dias, está cheirando mal. Porque havia uma opinião geral no meio do judaísmo de que a alma deixa o corpo somente 3 dias após a morte. Era uma crendice e Marta também acreditava nisso. Por isso que ela disse para Jesus, não toquem depois do 4º dia. E Jesus vem e quebra. Por isso que ele se demorou mais em Jerusalém, para chegar lá somente depois que Lázaro já tivesse morrido 4 dias. E Jesus quebra isso, e isso é confirmado lá na cruz, quando ele disse para um dos malfeitores, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o povo ali, e todos os judeus que estavam junto com a Marta e a Maria, que estavam em torno delas, as consolando, também acreditavam nisso, porque era uma ideia geral do judaísmo. E Jesus quebrou isso, ali, quando ele ressuscita Lázaro. Ele consola ainda hoje, assim como foi com Maria e com Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Daniel 12:2 diz, multidões dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Não tem meio termo. Não tem ficar em cima do muro. Porque ou nós vamos estar com Jesus na eternidade, ou nós vamos estar separados dele eternamente. E ele ainda diz para Marta, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Morte física é separação, é mudança de estado. A morte física do corpo, assim como Lázaro, houve uma mudança, ele foi sepultado. Morte espiritual é a separação de Deus, é nunca mais ter a possibilidade ou a esperança de viver. Essa é a morte espiritual. Nós nascemos mortos espiritualmente. E se não crermos em Cristo Jesus na vida, morreremos física e espiritualmente, sem ter vivido de verdade para com Deus. Jesus disse para Nicodemos, né? É preciso que a gente nasça também da água e do Espírito. Então, não só o nascer fisicamente, mas o nascer espiritualmente, para que se tenha uma morte só, somente a física. Jesus também diz em João 5:24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que promessa, que peso tem isso em nossa vida? Então, crer faz toda a diferença. Mas quem é esse Jesus que nos dá tamanha promessa, que é acreditar nele e teremos a vida eterna com Deus? Na última música que nós cantamos, a Ruth já falou um pouquinho sobre isso. Quem é Jesus? É o Criador que se fez homem. É o Deus que se tornou carne. É o leão que se tornou cordeiro. É o juiz que se fez réu. É o autor da vida que escolheu morrer. Assim como se indignou com a morte de Lázaro, hoje entra em defesa a nosso favor. Jesus quer ressuscitar a nossa esperança, o nosso primeiro amor do início da nossa caminhada de fé. Jesus quer restaurar a nossa alegria de sermos cristãos. Quer restaurar o nosso espírito em defesa do Evangelho, de não nos envergonharmos diante da palavra. Jesus quer que tenhamos vida plena. O pecado, ele já foi vencido na cruz. O perdão
nos foi estendido. E nem a morte é o fim, porque Cristo é a ressurreição e a vida. Porque a vida continua após a mudança de estado de vida física. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Tudo o demais é criatura. Jesus é Senhor absoluto. Tudo o demais é criatura. Inclusive o diabo e a morte estão sob o seu domínio. E aqui nós podemos dizer aleluia. Graças a Deus e ao serviço dele por nós, é que isso é assim. Porque ele é a ressurreição e ele nos promete vida, independente do estado do nosso corpo físico. Ele é vida. Amém. Ainda quero nos dirigir em oração. Querido e amado Deus, na Tua presença nós somos muito gratos que nós podemos andar diante de Ti, que nós podemos crer nas Tuas promessas, que Tu és um Deus vivo, um Deus que deu a vida por nós, um Deus que chegou a nós e disse: eu sou a ressurreição, eu sou vida, independente do estado em que nós nos encontramos. Tu és soberano, Senhor, e toda a honra e toda a glória são dadas a Ti. Cuida, Senhor, da nossa frágil fé, para que ela não esmoreça. Cuida, Senhor, da nossa igreja, para que ela não vacile diante das provações. Cuida, Senhor, da caminhada de cada uma de nós, que possamos ser auxílio umas às outras e que juntas possamos nos fortalecer o corpo de Cristo, que é essa igreja. Senhor Jesus, habita em nosso meio no dia a dia, para que possamos ser fortalecidas em Ti, para que possamos amar a Tua palavra, para que nós possamos crer de todo o coração. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade hoje de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra e crermos e crescermos juntas. E assim nós oramos no Teu santo e poderoso nome, Senhor. Amém.